Nos despedimos do Mamá. 2 anos de uma entrega intensa, cansativa e deliciosa, que nem eu sabia que eu seria capaz de bancar. O início foi dureza, mas a gente conseguiu superar esses desafios. Esse marco me fez revisitar nossa história e ter um orgulho gigantesco de nós dois. Prontas, acho que nunca estaríamos, mas com certeza fortalecidas no nosso amor. Amor esse que vai ser manifestado de outras formas agora. Eu amei amamentar você. Que orgulho ter sido sua casa, seu alimento. Eu vou guardar esses momentos para sempre no meu coração. Essas palavras foram da Carol e foram minhas também. A gente juntou as nossas reflexões, os nossos sentimentos e a gente decidiu trazer aqui para o Maternares um episódio especial para vocês. Minha amiga, minha irmã, minha sócia, minha parceira. Esse episódio é especial mesmo, né? Com certeza. Porque é mais uma coisa nas nossas vidas que a gente faz tão pertinho, tão parecido, que fala da nossa sintonia, da nossa relação. Com certeza. E o quanto que a gente se apoia, né? Assim, então não leve spoiler, assim, mas o meu desmame, ele veio muito amparado pelo seu também, né? Então, acho que é muito legal, porque a nossa vida foi sempre muito espelhada e a gente acabou tendo muito uma referência uma na outra. Sim. E hoje a gente veio aqui dividir com os nossos seguidores, com as pessoas que nos acompanham, para ver se a gente consegue espelhar também para eles uma experiência que foi boa pra gente, né? Com certeza. Que esse papo que a gente vai ter aqui hoje é um papo que a gente teria nos bastidores. Com certeza. E que a gente escolheu trazer para cá. Sim. Até em forma de agradecimento por esse período que a gente está vivendo o projeto Nosso Segundo Filho, que é o Maternares. Exatamente. E trazer essa nossa sintonia, na nossa vivência. Eu acho que a gente recebeu tantas pessoas especiais nesse período, nessas 2 temporadas. E a gente sempre se coloca, a nossa proposta é essa, a gente está ali também, está aqui como mães, como mulheres, mas ter esse momento de nós duas também é importante, né? Sim. Ainda mais para falar de algo tão lindo que é o desmame, né? E que foi algo que a gente não conversou muito também, né? Então vale a gente também dividir assim com eles que é a primeira vez que a gente vai, de fato, assim, sentar para falar minuciosamente assim sobre o desmame. A gente conversou meio por alto, a gente, né, sabe de algumas coisas do processo uma da outra, mas eu acho que aquilo que pega lá no fundinho, né, aquilo que tá lá guardadinho, a gente ainda não conversou muito, então vai ser especial a gente fazer isso junto com eles, né? Eu fico feliz de ouvir de você tinha me dito isso, né? Que você se fortaleceu pela minha decisão, porque a gente conversava muito. Como é que vai ser isso? É muito imprevisível. Como que a criança vai se comportar? Como a gente vai se comportar? E eu acho que, assim, se tem uma coisa que passava pelas nossas cabeças, que a gente sentia e que a gente trocava antes do desmame por onde eu começo? Sim, sim. Né? A gente só sabia que a gente estava muito cansada, né? Isso era uma coisa que a gente falava muito, eu tô muito cansada. Sim. E a gente, acho que a gente foi também desconstruindo, né, essa ideia, assim, do tempo certo para o desmame. Assim, acho que tanto eu quanto você, acho que foi algo que a gente esbarrou no mesmo lugar de, caramba, em algum momento a gente vai precisar de verdade passar a página, assim, sabe? A gente vai precisar tomar uma decisão, assim, porque a gente foi diminuindo, né? Acho que vale a gente contar, né? Vou contar um pouco da minha parte. Eu fui diminuindo aos poucos o Mamá. E aí, assim, meu filho entrou na creche e tudo mais, então a gente já tinha acordado, a gente começou a fazer muitos combinados. Eu lembro que uma vez eu falei com você, eu falei, cara, eu não sei se de repente eu faço desmame agora, quando ele tinha, sei lá, 1 ano e pouco, assim, porque eu não sei, quanto maior ele ficar, eu tenho medo de ser cada vez mais difícil e eu chegar no meu limite. Porque essa era a minha preocupação, assim, de eu chegar num limite pra mim em que eu não conseguisse fazer esse desmame do jeito que eu gostaria que fosse. Então eu queria fazer uma coisa gradual, eu queria fazer assim um desfecho que honrasse a nossa história, a história da nossa amamentação, que pra mim foi muito especial. Então eu queria que o desfecho fosse especial. É claro que a gente sabe que, né, eu não esperava que fosse ser um mar de rosas, mas eu queria que fosse especial. E uma coisa que eu não queria de jeito nenhum era que eu tirasse
abruptamente esse peito. Mas eu sabia também que se eu chegasse num limite muito importante da minha vida, isso poderia acontecer. E então eu tinha muito medo de chegar nesse limite. Eu lembro que eu ia conversando com você e você falou para mim lá atrás assim, mas também quanto maior eles vão ficando, a gente consegue negociar um pouco mais, a gente consegue ter um diálogo diferente com eles conseguem ir elaborando isso de uma outra maneira. Eu falei, é verdade. Então eu tive esse medo lá no início, eu quase assim optei por um desmame há 1 ano atrás, que eu tenho certeza que eu teria me arrependido, porque seria meio que preventivo, sabe? Assim, para eu não chegar num limite, então... E aí eu fui respeitando, eu falei, não, quer saber? Eu vou me ouvir, eu ainda gosto muito de amamentar, isso ainda tem mais bônus do que ônus, então vou seguindo, assim. E eu lembro de ter conversado muito isso com você, porque você também, naquela época, também se questionava, né, em alguns momentos. Super. Porque existia um peso muito grande na amamentação para mim, que era a dependência para dormir. Isso para mim sempre foi muito pesado. Eu tive um início de amamentação muito difícil, de mastite e machucar o peito e ter que, enfim, fazer consultoria. E realmente eu cheguei num momento assim no início eu cheguei a pensar, quer saber, se não rolar tudo bem também. E assim, tudo bem mesmo, né? Eu falo muito isso assim, para quem, eu acho que a pessoa não é mais forte porque ela decidiu seguir apesar das dificuldades. Porque senão a gente tira a força de quem disse assim, deu pra mim, eu não aguentei e tudo bem, né? E como que é compreensível a gente entender o limite do não deu pra mim e tá tudo principalmente bem, assim. vivenciando, né? Sim. Porque eu sei que eu cheguei muito perto. Eu acho que assim, se não tivesse tido uma virada de chave assim logo em seguida do meu início de pensamentos de parar, de ter começado a fluir a amamentação, eu acho que eu teria realmente desistido. Acho que vamos mudar essa palavra, né? Eu teria ressignificado isso, eu teria lidado de uma outra forma, entendido a forma possível. Você teria tido um tempo de amamentação menor, né? Assim, Exatamente. você teria optado por ter um tempo menor de amamentação. Exatamente. E eu acho que é um pouco isso. Porque quando a gente coloca a ideia do desistir, né? Acho que primeiro que essa palavra desistir, ela já vem carregada, né, num vocabulário assim da sociedade, num lugar muito De vinculado a fracasso. fracasso, a fraqueza, né, a uma coisa, a uma incapacidade pessoal, né, de algo. E enquanto desistir, às vezes é a decisão mais sábia que a gente toma, né, em muitos aspectos da nossa vida, não só na amamentação. Às vezes a gente entender que a gente não quer seguir com determinada escolha, em determinado caminho, é a coisa mais sábia que a gente pode fazer. E na maternidade a gente passa por isso o tempo inteiro, né? Inteiro, sim. Tem uma coisa que volta e meia eu falo em consultório com meus pacientes, que tem uma figura que circula na internet de uma mãe e uma filha segurando a mão dela, assim. E a filha perguntando, mãe, o que é desistir? E a mãe fala assim, não sabemos, minha filha, mulheres não desistem. E eu acho isso um desserviço, porque assim, a gente desiste sim. E mudando essa palavra, tirando esse peso social, nesse lugar de quem opta pelos seus limites, sejam eles quais forem, apesar dos benefícios inúmeros do leite materno, cada um vai saber seu limite. Sim. Então, assim, acabei seguindo, consegui seguir, emocionalmente falando, né? E deu tudo certo, 2 anos e meio, mas realmente, assim, não sei há quanto tempo a gente conversava sobre... Caramba, né? Como é que tá por aí? Como é que tá por aí? Por aqui complicado. tá difícil. E aí, como eu tava dizendo, essa questão da dependência para dormir fazia com que eu ficasse ainda mais sobrecarregada do que eu já estaria na maternidade normalmente, porque era eu dormir só comigo, né? Meu marido chegava no quarto de madrugada, quando ela acordava, era um caos, parecia que ele era um monstro na terra. Sim. Gritos e berros, né? E aí eu, no meu cansaço, e ele também, mas era uma decisão minha, né, de falar assim, deixa que eu dou. Eu só queria dormir de novo, né? Exatamente. Isso. Então eu falava, vai, porque era uma escolha. Ou eu dava o peito, ela dormia em 5 minutos, ou a gente lidava com, bota ela pra dormir. E a gente sabe a hora que a gente está pronto para lidar com determinadas coisas, né?
Eu acho que isso é um caminho de autoconhecimento mesmo. A gente saber quando a gente está pronto para lidar com determinadas demandas, com determinadas dificuldades, desafios. Exato. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo muito na maternidade, sabe? Assim, eu acho que a informação é fundamental. Eu acho muito importante hoje a gente conseguir maternar com informações de qualidade, sabe? A gente poder compreender um pouquinho mais sobre os aspectos psíquicos envolvidos, sabe? A gente vê que tem possibilidades da gente promover uma educação diferente para os nossos filhos. Isso, sim, é muito rico. Mas a gente precisa entender que tudo isso, a gente precisa usar isso a serviço da nossa vida. E a nossa vida, por mais óbvio que seja, é individual, sabe? Porque a gente vive como se a nossa vida ela fosse coletiva. Né? Então, assim, a gente vai buscando, assim, como é que o outro faz, como é que esse faz, como é que então vou por aqui, vou por ali. E, na verdade, o que a gente está falando é, qual é a vida que você quer ter? Assim, como você quer viver a sua vida? O que é melhor para a sua vida? Sabe? E essas escolhas, elas necessariamente precisam ser dentro da nossa casa, sabe? Olhando para fora, muito importante, porque a gente é um ser relacional, a gente está no mundo, mas elas precisam ser dentro da nossa casa. Então, isso, assim, né, eu também ia muito, eu ia pro quarto com meu filho e, assim, a madrugada era livre demanda, porque pra mim era mais fácil de eu dormir. Então, assim, eu só botava com ele pra fora, ele mamava e dormia, ele mesmo virava pro lado e, cara, é isso. E isso funcionou por um tempo, até que começou a não funcionar mais. Sim. Até que essa escolha já não fazia mais sentido. Sabe o que eu ia falar? Que a gente estava falando de desistir, né? A gente só pensa na ideia de desistir sobre o deixar para lá, né? Sobre o abandonar uma ideia. A gente não entende que desistir é também se abrir para algo novo. Porque quando você desiste de alguma coisa, você desiste de uma coisa para ir para uma outra nova. Então você está começando algo novo, você está encerrando algo e você está começando algo novo. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente foi fazendo, né? Assim, por isso que a ideia do desistir, assim, que traz esse peso. Mas sim, é um abrir mão para que eu possa. A gente não consegue fazer. Ou você come o bolo ou você guarda o bolo, né? Então, assim, se eu decidir que eu vou guardar o bolo, então tudo bem. Isso é diariamente. Toda escolha que a gente faz da menor à maior, a gente está abrindo mão de várias outras, desistindo de várias outras coisas, outros planos, outras possibilidades, né? Então, o desmame também passa por isso, como a escolha pela amamentação também passa por isso, o uso de fórmula mamadeira. Isso foi uma outra escolha minha, não ter dado bico nenhum por um tempo. Apesar de que a Clara, ela começou a chupeta com 1 mês, mas a mamadeira eu comecei a tentar para não ter confusão de bico mais para frente. E eu sinto que, assim, talvez se eu tiver outro filho, eu sinto que acho que eu vou ter um pouco menos de medo da confusão de bico. Eu sei que ela acontece, a confusão de bico é real. Sim. Mas eu sinto que nessa questão do cansaço da amamentação, a mamadeira teria me ajudado muito. Porque a Clara, depois de um tempo, claro, não é uma garantia. Ela poderia não ter pego a mamadeira também de início. Sim. Mas quanto mais para depois é mais difícil, né? O Tonton também não pegou muita mamadeira, pegou. Não, ele pegou. A mamadeira ele pegou. O que ele não pegou foi chupeta. Mas ele demorou a mamadeira também. Ele, num primeiro momento, ele não pegava muito, Não, né? ele pegava. Ele pegou desde o início, assim. A gente aqui não dava. Sim. Eu acho que eu teria sido também se eu tivesse, assim, outro... Quer dizer, com o Tonton eu não teria feito nada diferente porque não foi possível fazer diferente, exato. né? Mas eu sei que se eu tivesse um outro filho, eu gostaria de ser mais leve com isso também. Eu gostaria de ter me cobrado menos essa amamentação exclusiva, porque... entendendo todos os benefícios, eu sou super pró-amamentação, mas eu acho que em determinados momentos ficou pesado demais, assim, pra mim, Sim, sabe? pra mim também. Virou um terror, sabe? Deixou de ser algo informativo, deixou de ser algo que eu pudesse olhar, entender e poder fazer as minhas escolhas, e virou o tempo inteiro um terror pra mim, assim, como se eu tivesse o tempo inteiro sendo ameaçada, sabe, por essas coisas, tipo, mamadeira, não sei o quê. Eu lembro até hoje que quando meu filho, ele teve que fazer o procedimento da linguinha, e foi curioso, porque eu não imaginei que eu ia curtir tanto a amamentação. Eu não tinha o sonho da amamentação. Então, eu não tinha essa coisa de, ai meu Deus, eu sonho muito com isso. Não, eu era muito easygoing, assim, antes de ser mãe. E aí, quando veio o Tom, eu acho que era o momento onde eu mais me sentia conectada com ele. Verdadeiramente, era quando eu estava amamentando ele. E assim, como eu já falei aqui, eu tive depressão pós-parto, então o único momento que eu curtia de verdade era enquanto eu estava amamentando.
E não era porque era incrível, porque eu não sentia dor, eu tive mastite, ducto entupido. Cara, caos. Mas assim, era um momento... Apesar disso, o que pra mim era muito forte era a conexão que eu tinha com ele. Então, sentia aquela conexão, eu falava, caramba. E aí, quando ele parava de mamar, se esvaziava um pouco, porque eu tava vendo só neblina na minha frente. Então, aquele momento era muito importante pra mim. E quando ele perdeu a pega, que ele fez aquele procedimento da linguinha, ele perdeu a pega, que é uma coisa muito comum de acontecer. Foram 2 dias que ele perdeu a pega. Mas pra mim, parecia assim, ó. E eu lembro de estar, assim, arrasada. E eu chorava e as pessoas falavam pra mim, mas tá tudo bem, se ele não conseguir voltar, tem uma mamadeira. Eu, mas não é isso. Não é sobre eu ter que dar a mamadeira nesse primeiro momento. É sobre eu sentir que é o único momento de prazer que eu tô tendo. É o único momento que eu me sinto conectada com meu filho. Então eu não posso perder isso, eu não quero perder isso. E aí a amamentação me salvou muitas e muitas e muitas vezes, assim. A amamentação, em muitos momentos em que eu estava muito deprimida e ele vinha e ele mamava, era um momento onde eu tinha um respiro no meu dia, sabe? Então, assim, isso foi se construindo na nossa relação o tempo inteiro, assim, até agora, assim, antes do desmame. Tinha dias super estressantes que às vezes eu parava para olhar meu filho mamando, ele olhando pra minha cara, ele rindo, assim, de cantinho de boca, que, assim, dava uma zerada, sabe, assim, no estresse do dia, em tudo que a gente tinha passado de período de 2 anos. Sim. E vale dizer que, assim, a gente tá gravando hoje, o nosso desmame, ele é realmente muito recente. Muito. Tem... O quê? Um mês? Um mês. Acho que é isso, um mês e Então a pouquinho. gente ainda tá se entendendo nesse lugar da maternidade sem o peito. Sim. Porque, assim, a vida dos nossos filhos era pautada desde sempre pelo peito. Você teve esses 2 dias de pausa, eu tive um dia, me lembro. Foi tão engraçado. A Clara já tinha mais de 1 ano e a amamentação rolando normalmente. E um belo dia, como não estava vazando mais meu peito, não era mais naquele início e tal, ela não costumava ver, eu não estava quase tirando leite, era só peito, ela já estava comendo e tal. E um belo dia ela viu o leite saindo. E ela resolveu que é isso? Eu falei, é o leitinho que você toma. Ah, não, quero. E ela passou um dia inteiro sem querer mamar. Ela foi dormir aos trancos e barrancos no caos, sem querer mamar. Eu lembro que eu chorava. Eu falava pro Cadu, se eu soubesse que tinha sido a última, eu teria curtido diferente, eu teria olhado para ela. Porque isso que você fala do olhar no meio da amamentação, isso é uma coisa que eu vou sentir muita saudade. Sim. Do olhar de amor no peito, naquele sorrisinho que você descreveu, que é igual Clara fazia igual, o sorrisinho com o bico no dente. Cheio de leite, assim, às vezes caindo, né? E o carinho, você fala do carinho do rosto, a Clara fazia muito carinho no meu cabelo, ela queria ficar segurando o meu cabelo. Sim. E quando ela aprendeu a falar, né, mamãe, mamazinho, por favor, só um pouquinho. Ela Só um falava assim, eu falava, gente, como que eu vou pensar em parar dessa forma, né? Sim. Mas assim, essa troca que a gente tinha nesse cansaço, eu me lembro que a gente compartilhava muito de um sentimento que a gente estava começando a ter de que meu corpo não é mais meu. Sim. Isso era uma coisa muito forte pra você também, né? Sim, muito. Porque eu sentia essa coisa de, cara, eu não tô com vontade de botar o peito pra fora agora e dar uma mamar, eu não tô com vontade. Por mais que eu tivesse, sim, também, esses momentos de, que gostoso esse momento aqui, que bom, esse momento é uma conexão que eu não sei como a gente vai ter essa conexão de novo, que é um outro papo que a gente vai entrar nisso. Sim. Como entender, ressignificar essa relação, essa conexão sem o peito. Mas naquele momento, nós duas estávamos gritando por ter o nosso corpo de volta. Sim, sim. E um corpo que deixou de ser nosso a partir do momento que veio positivo, né? Exato. Então, assim, Em vários sentidos. Em vários sentidos. Vários. É muito, muito complexo, é muito profundo, assim. Porque a partir do momento que a gente descobre que a gente está grávida, a gente deixa de poder fazer as escolhas que a gente quer pra gente. Então, assim, que de início, pra mim e pra muitas mulheres, isso é um sofrimento muito grande. Porque realmente é uma responsabilidade muito grande, né? A gente precisa reformular todas as nossas escolhas. A gente não pode tomar o quanto que a gente quer de café, a gente não pode tomar a nossa Coca-Cola se a gente quiser, a gente não pode beber o nosso... A gente não pode um monte de coisa, né? E por um período, para muitas mulheres é sofrido, para muitas mulheres está tudo bem. Para mim foi tudo bem.
Então, acho que essa foi uma virada importante pra mim. Eu curti muito a gravidez, apesar das restrições. No final, eu já tava um pouco irritada com as restrições. Eu já tava meio assim, cara, que saco, sabe? Eu queria fazer que eu não posso. Eu falei, pô, quem quer que seja assim, né? Essa força que inventou da gente engravidar e ser 9 meses só na barriga é muito sábia, porque assim, mais de 9 meses, nem Tava quem no curte limite. muito a gravidez aguentaria muito. Mas aí a criança nasce e aí a gente vira uma extensão dela. E assim, o peito, que antes ele era... ele poderia ser uma fonte, por exemplo, de prazer sexual, né? Então ele deixa, porque ele vira exclusivamente uma fonte de alimento, e isso é muito confuso para a mulher. Muito. Também, assim, nesse lugar de... O mesmo peito que antes ele era uma fonte de prazer, hoje ele é uma fonte de alimento para o meu filho, então aonde E pro próprio fica parceiro tudo ou isso? parceira, né? Assim, isso também pode ficar confuso, né? Exatamente. Então, assim, o peito, ele representa, vou falar por mim, né? Assim, ele traz, quando eu falo da sexualidade, ele traz muito pra gente essa sensação do ser mulher, né? Assim, da gente entrar em contato com a nossa feminilidade, sabe? Então, Sensualidade, sexualidade. se sentir desejada, se sentir atraente, se sentir um monte de coisas que tá no bolo. E aí a gente começa a ressignificar essa relação com esse peito que é automática, né, para a grande maioria das mulheres, para muitas outras não. E muitas mulheres, inclusive é muito bom de falar isso, porque tem tanto dedo apontado para as mulheres que optam por não amamentar e a gente não tem ideia do que pode envolver, sabe? É muito além da gente pensar só de uma escolha entre a melhor fonte de nutrição e tudo mais, né? A gente está pensando numa mulher que tem uma história e que muitas vezes essa mulher pode não conseguir atualizar essa relação do peito sexual, né? De um peito que está ali para um peito que vai ser oferecido para esse filho. Então, às vezes as pessoas ficam meio, né? Ai, não, isso aí meio que isso, que coisa horrorosa. Você não sabe a história dessa mulher. É verdade. Você não sabe se essa mulher passou por algum abuso. Você não sabe qual a relação que essa mulher tem com a própria sexualidade dela. Então, assim, tem muita coisa em jogo antes da gente olhar e julgar, né? Eu acho importante a gente ampliar, assim, esse universo e falar sem os tabus que existem, né? E isso a gente poderia falar disso aqui até amanhã. Com certeza. Sobre essa ampliação desse olhar para a vivência do outro. Isso é empatia, né? Sim. A gente ter muito cuidado com o próximo, a gente... Sim. Isso faz E aí muita eu falta. acho que a criança, quando ela vai indo pro mundo, eu acho que no nosso caso foi um pouco isso, né? Os nossos filhos foram pra creche, então assim, eles começaram a ganhar uma vida um pouco mais autônoma, assim, né? Mais independente da gente. Você sabe um ponto, um momento que me marcou na minha decisão, assim, Qual? de eu acho que é agora? Porque assim, eu acho que vale falar, eu sempre falei, eu pretendo amamentar até os 2 anos, que é o que a Organização Mundial da Saúde orienta, né? Sim. Que se amamente até os 2 anos. E isso também é importante falar, porque assim, eu escutei, quando a Clara tinha 1 ano e pouquinho, eu já escutava assim, essa menina tá mamando ainda no peito, tá na hora já, mamãe, aquela coisa, mano. E aí eu fazia questão, que nem precisava, mas eu falava, olha, a OMS orienta, não sei se você sabe, mas até os 2 anos, que eu falo isso, que assim, eu não precisava da satisfação mesmo, porque se eu quisesse dar mamar pra minha filha até os 5 anos, até, é problema meu, né? Exatamente. Isso não tem que ser, entra no que você tava falando agora, isso não tem que ser ponto de julgamento. Isso é uma decisão que precisa ser tomada dentro da sua casa. Dentro da sua casa, exatamente. Mas eu tinha essa ideia de ir até os 2 anos, mas eu tinha uma negociação comigo mesma de que se eu for até 1, tá bom. Entre 1 e 2 é lucro. Acabei indo até 2 e qualquer coisa, né? Mas assim, eu tinha dentro de mim que beleza, vamos até 2. E eu tinha muito receio, eu me assustava muito com esse desconhecido do sem o peito. Porque como eu estava falando, né, a vida deles é pautada no peito desde sempre. E da nossa maternidade também. Como é a minha maternidade sem o peito? Como vai ser a nossa relação sem o peito? Sim. Porque aquelas coisas da internet que são engraçadas, mas que são muito reais, da criança olha e a gente é um peito, né? Você entendeu? E isso, mesmo que nossos filhos já falando, né? Você chega em casa, peito. É a primeira coisa. Mamãe, mamar, peito. Cara, como é que vai ser sem isso, né? E isso deixa de ser uma coisa gostosa, porque em algum momento é gostoso, né? Você se entender como algo, né, tão representativo assim, e passou a virar um incômodo pra gente, né? A gente trocava isso, né? De falar, eu tava no finalzinho, assim, sentindo
palpitação, assim, cada hora que a Clara vinha na blusa e mamar, mamãe mamar. Eu falava, cara, não precisa mais, eu não quero mais, eu não quero mais. E isso entra num lugar muito poderoso de assumir para si mesma. Sim. Eu não quero mais. Sim. Né? É quando a gente começa a retornar pra gente, né? Porque eles vão pro mundo e a gente lembra que a gente também precisa voltar pro mundo. Sim. Sim, voltar pro mundo a partir do momento que a gente volta pra gente. Sem dúvida. Então, o bancar, assim, né? Por que por eu ser mãe, eu não posso não querer algo que o meu filho me pede? Sabe, assim, é uma escolha, sabe? E por que a minha escolha ela é menos legítima? Por que isso é menos importante? Exatamente. Sabe? Eu falo muito com pacientes minhas, né, que são mães e tal, como a gente carrega essa ideia do filho ser prioridade, né? E de fato eles são. Mas eles são prioridade quando eles precisam ser prioridade. Né? As coisas que a gente oferece aos nossos filhos são prioridade quando elas precisam ser prioridade, quando faz sentido que seja. Né? Senão vira uma vida totalmente onde a gente se perde, onde a gente não sabe mais cadê a Paula, né? Cadê a Carol, assim, cadê? Do que se trata isso, né? Então é um reencontro que a gente também precisa fazer com a gente. Exato. Eu li uma vez um post de uma psicóloga que eu infelizmente não vou lembrar o nome dela agora, mas o post dela era para chamar atenção, era escrito assim: meu filho não é tudo para mim. E aí eu falei, nossa, forte, né? Eu não tinha Clara ainda. E aí eu abri para ler. E ela falava, você deve estar surpresa com a minha fala, né? Você deve se perguntar se eu amo muito meu filho, se ela não ama o filho. Eu amo muito meu filho, mas nada pode ser tudo pra gente, nem um filho. Porque a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente não é... Né? Então faz muito sentido. Sim. E aí, voltando pro Marco que eu tava dizendo, que me fez me dar conta de que a Clara, ela me surpreendia e de que o processo poderia ser mais leve porque eu botava um monstro no desmame. Pra mim, eu ia passar dias e dias de caos. Eu falava assim, eu tenho que tirar férias pra fazer o desmame. E que muitas vezes as pessoas tiram mesmo. Sim. E que ajuda, porque você pode passar uma noite inteira sem dormir, você pode descansar durante o dia. Eu compreendo. Mas eu tenho consciência de que eu botava no desmame um monstro de 1000 cabeças. Sim, eu também. Né? E aí eu lembro que surgiu a oportunidade de eu ir pra Sapucaí no carnaval. E assim, pô, começa tarde, né? E eu sou salgueirense, eu queria ver o Salgueiro, ia ser sei lá que hora da madrugada. E ela já tinha ido dormir sem eu estar. Mas nunca tinha acontecido dela acordar no meio da madrugada e eu não estar. E eu tinha pavor disso. E aí, eu na Sapucaí, ela dormiu, beleza, eu tô meio de Salgueiro. A Priscila me avisa. Ela acordou, mas tá tudo bem. Já acalmei ela, mas ela não voltou a dormir agora não e vai curtir aí, tá tudo certo. Eu falei, tá bom. Imagina o coração, né? Eu falei, eu vou precisar voltar. E daqui a pouco ela me avisa, dormiu de novo. Opa! Aí daqui a pouco, deu um tempo, ela acordou, dormiu de novo. E aquilo ali me deu uma força, porque eu falei assim, cara, ela sabe dormir de volta, ela prefere comigo, mas não é que ela não consiga, ela vai dormir. Né? E aquilo me deu essa força em relação à autonomia dela, em relação ao quanto que a gente faz um cenário muitas vezes pior do que precisa. Sim. E isso me fortaleceu, inclusive, para tirar o mamar da noite, o desmame noturno, que me assustava ainda mais. Eu consegui tirar primeiro e foi mais leve do que eu pensei, realmente. Ela foi entendendo que ela só ia mamar quando o sol acordasse. E aí, quando o sol acordava, ela falava, mamãe, o sol acordou, pode mamar? E aí, a partir daí, depois do segundo momento, eu diminuí os mamás do dia, indo para 3 vezes no dia e 100 à noite. E estava indo até então assim. E na minha cabeça, eu ia tirar dessas 3, eu ia tirar um de cada vez. Só que assim, eu cheguei num momento que você falou isso pra mim há pouco tempo, você falou, cara, eu não tô conseguindo pensar em qual mamar eu vou tirar, porque assim, se eu tento tirar um, tá sendo caos. E aí eu falei pra você, isso eu já tinha feito desmame, né? Eu falei pra você, eu decidi ir do 3 pro 0. E foi isso que me deu força. Exatamente. E aí, assim, eu tinha ido à pediatra, perguntei pra pediatra, como é que faz pra secar o leite? Quando eu decidi que é a última. Ela falou, você pode ir tirando devagarinho. Eu falei, eu não consigo imaginar voltando a usar a bomba, muito cansada da bomba. Ela falou, não, então você pode tomar cabergolina. Eu falei, então você pode deixar uma receita pra mim? Quando eu decidi, eu vou tomar. E assim, eu não tinha a menor ideia que ela ia ser a última mamá.
Ela chegou da escola um belo dia, eu acho que era dia 2 de junho. Ela chegou da escola um belo dia e o Cadu tava trazendo ela, eu já tinha acabado de trabalhar, tava deitada assim, num silênciozinho. Ela entrou pela porta já, mamãe, mamãe, mamá, mamá. E aquilo ali me deu aquele sentimento que eu tô descrevendo de respirar e falei, filha, não precisa, filha. Não, mamá, mamá. Eu falei, eu vou acalmar ela no peito. E vai ser o último, eu vou conversar com ela. O Cadu tava lá na cozinha, não tava nem sonhando. E aí eu dei mamar, ela acalmou. E aí eu falei, filha, eu preciso conversar com você. Eu e ela. Falei, filha, eu preciso conversar com você. A gente vai dar tchau pra mamá. A partir desse aqui eu vou te dar mais uma vez. E a partir desse aqui, a gente vai dar tchau pra mamá. O leitinho da mamãe vai acabar. Você já tem 2 anos, né? O mamá é pro bebê, agora você já se alimenta. A gente tem várias outras formas de ficar juntinha. Fui conversando com ela, né? E ela foi só fazendo assim com a cabecinha. Tá tudo bem por você? A gente pode fazer isso? Sim. E aí eu falei, Mo, vem aqui que a gente vai ter o nosso último mamá. Ele me olhou, ele regalou o olho assim. Sério? Eu falei, sério. E aí ela veio, e aí eu falei, registra pra gente. E aí ele fez o vídeo, e aí eu só vi ele chorando. E eu tava muito forte naquele momento, porque eu tinha um misto de sentimento, eu tava muito emocionada, mas a minha emoção tava sendo de um orgulho, como você falou no seu texto, né, que foi o pedaço da sua parte que você fala de orgulho. Eu tava muito orgulhosa da gente. Eu tava muito feliz pelo que a gente conseguiu juntas. E ela tava muito leve. Ela tava mostrando que ela tava entendendo. Eu só fui ter certeza se ela entendeu mesmo depois. Ela entendeu. Mas naquele momento eu quis ficar com a minha sensação de que ela tinha entendido. E foi muito bonito, assim. E o Cadu chorou muito, eu segurei bastante. E não é um segurar no sentido de que eu não podia chorar. Assim, era porque era uma emoção diferente ali. Você não necessariamente precisa chorar pra estar emocionada, né? Exatamente. E aí, beleza, eu falei, se ela dormir bem, se amanhã ela entender, ela mostrar pra mim que ela entendeu, eu vou comprar o remédio. E aí, beleza, passou, no dia seguinte ela foi pra escola, não mamou. Eu deixei ela na escola e fui comprar a cabergolina. Comprei a cabergolina, cheguei em casa, plena. Quando eu peguei o comprimido, a água, eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto. E eu vou te explicar por que do meu choro, né? Porque naquele momento ali, passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou. De todos os desafios do início. Passa um filme na cabeça de que seu filho não é mais um bebê. De que eu não ia mais ter... eu não ia mais ter aquela minha forma com ela. Aquele olhar, aquela que eu não poderia mais proporcionar o meu amor daquela maneira. Sim. E me bateu uma culpa. Me bateu uma culpa de eu tô escolhendo secar o meu leite. Sim. Eu vou tomar esse remédio e eu não vou mais poder, nem que eu queira, porque fazia parte da minha escolha. Eu queria não ter escolha. Eu queria secar logo para que eu pudesse... Bom, agora eu nem tenho mais leite. Porque eu entendi que era o momento. Eu não tinha dúvida de ser ou não o momento. Sim. Mas era um sentimento válido. Sim. E aí eu me deixei chorar, o Cadu chorou comigo de novo. E eu só botei o comprimido na boca e foi. E dali, realmente eu me senti muito bem com a minha decisão. Mas eu passei por essa montanha-russa. E é mesmo. E não dá pra ir sem ela, né? Não. Eu acho que... Faz parte do processo. Faz parte. Porque é isso, assim, é muita coisa junto. Não é só o não dar o peito, não é só o reinventar uma relação, não é só... É se dar conta de muita coisa. Eu também, assim, quando eu decidi tomar, porque a princípio a minha ideia era não tomar, né? A cabergolina, a minha ideia era deixar secar naturalmente. Mas eu me peguei nesse lugar também, assim, eu não quero voltar atrás. E eu acho que se não for dessa maneira, eu vou acabar querendo voltar atrás, sabe? Assim, eu comecei a entender quando chegou na hora que ia ser muito difícil pra mim. Assim, que esse momento ia ser muito difícil pra mim. Então eu falei assim, cara, eu não quero ter opção. Assim, eu quero realmente seguir forte e passar, porque afinal de contas eu acho que vai ser muito difícil agora. Mas eu sei que vai ser difícil agora pra ser muito melhor depois. Então, assim, eu sei pra onde a gente tá caminhando. Mas passar por essa onda que tá vindo, assim, grande, eu preciso que seja sem escolha de volta. E eu entendo, assim, o que você tá falando, porque eu chorei muito. E eu não imaginei que eu ia chorar, que eu ia sofrer, assim, sabe?
Eu lembro também que o que me fez chorar quando eu tomei essa decisão foi exatamente o que você descreveu também. Foi essa sensação de, cara, meu filho cresceu. E mais do que isso, assim, é um tempo que não volta mais. Sabe, assim, é um tempo que acabou. E que me dá conta de que ele cresceu é essa constante ideia de que passou. Sabe? De que é isso, ele não é um bebê e ele nunca mais vai ser um bebê. E por um lado isso é muito bom, mas por outro lado, caramba, isso dói pra caramba, sabe? A gente Assim, estava na maternidade ontem, né? a gente estava na maternidade ontem, assim, e me batia um negócio assim, se ele não precisar mais de mim, sabe? Assim, e dessa ideia do tempo passando e como é que vai ser, e quais são os nossos momentos juntos, como é que vão ser, sabe? Então, e essa ideia de eu pensar também, caramba, eu nunca mais vou ver meu filho com leitinho escorrendo na boca e me olhando e fazendo carinho na minha cara. A ideia do nunca mais, sabe? Porque é isso, é a ideia do nunca mais. Então é um luto, sabe, assim, pra gente. É um luto de uma fase mesmo. Eu acho que foi a primeira vez que a gente passou de uma fase para outra em que as coisas mudassem tanto, assim. Tanto e tão abrupta. E a partir de uma decisão nossa, né? Então vem muita coisa junto. Sim. Você também estava só com poucas mamadas no dia, né? Você também já tinha tirado da noite, né? Sim. A gente foi num processo muito parecido, se fortalecendo nisso. Exatamente. Né? Meu filho acordava muito de madrugada. Sim. Em determinado momento, eu comecei a pensar sobre não só sobre a minha qualidade de vida, né, de acordar muitas vezes, mas sobre a qualidade de vida dele, né, de acordar muitas vezes. Sim. Então eu falei, cara, e eu lembro da Fabiana, né, que é a pediatra dos nossos filhos, ela me perguntava, e aí, o sono tá melhor? Eu falei, cara, não, assim, ele não acorda. Mas ele peito. Aí mamava um e falava outro, aí eu dava o outro, ele voltava e dormia. Mas isso eram, sei lá, 5, 6, 7, 8 vezes na noite, assim. Em determinado momento eu falei, cara, ele tava só com 3, assim, ele tinha mamar quando acordava, à tarde quando eu tava em casa, mas muitas vezes eu não tava, então era raro esse mamar da tarde, e o mamar para dormir, e a madrugada era livre demanda. Sim. Então eu falei, cara, eu vou tirar a madrugada, né, depois de ter reduzido, eu falei, a madrugada eu vou conversar com ele também sobre ser um momento que o peito vai descansar, sim. E trazer para ele uma perspectiva de fora também, sabe? E de que de manhã o peito volta e tá tudo bem. E ele pode confiar que o peito vai estar aqui. E assim foi. E aí ele começou a dormir a noite inteira. Assim, isso mudou a minha vida, assim, muita coisa. A Clara e a dele também foi muito rápido a melhora de sono dela depois da retirada do mamar. Exatamente. Da noite. E aí fiquei nesse momento onde os 3 mamais, eles estavam inegociáveis. A cada vez que eu dizia que, filho, vamos se despedir desse mamar da cara, era um desespero e tudo mais. E aí eu lembro, assim, eu acho que pra mim, na maternidade, o que tá sempre em questão e tá sempre caminhando comigo é, será que isso vai traumatizar meu filho, sabe? Assim, será que isso vai gerar algum trauma nele? Será que se de alguma maneira ele vai sentir que ele está desamparado? Então, para mim era muito importante passar por esses momentos com ele. Não todos, mas eu comecei a revezar com meu marido, assim. Eu quero estar lá à noite com ele, porque eu não quero que ele entenda que ele perdeu tudo, sabe? Então, o peito não tem mais, mas a mãe tá aqui. Então, eu quero que ele entenda que eu ainda tô aqui. Mas sempre revezando com o meu marido para dar também esse espaço e essa oportunidade dele experimentar outras formas de relação para que aos poucos eu pudesse ir saindo de cena na madrugada, que agora meu marido dorme mais com ele do que eu. É porque torna mais possível, né? Quando eles entendem que nós não somos só um peito. Na verdade, eles nunca entenderam que nós éramos só um peito. É porque era a nossa sensação muitas vezes. Exatamente. Mas eles, a partir do desmame, chegou a passar pela minha cabeça, assim, como vai ficar a minha relação com ela? Sim. Não uma dúvida do amor dela por mim, mas assim, como a gente vai reconstruir isso, né? Para onde vai caminhar? Para onde vai caminhar. E é tão gostoso ter um abraço longo. É tão gostoso pegar minha filha no colo sem a agonia do peito. Porque para eles, vir no nosso colo e ficar perto do peito era sinônimo Exatamente. de pedir. Exatamente. E hoje sentir a Clara mais relaxada no colo, sabe? Poder curtir, a gente se olhar sem o peito. O olhar continua de amor, mas só não tem o peito. Sim. Mas o carinho. Eu tinha muito. Eu me perguntava assim: como eu vou acalmar a Clara? Como eu vou fazer a Clara dormir? Ela teve até uma época de dormir no carrinho, mas assim, era muito peito. Como eu vou fazer a Clara voltar a dormir? Como eu vou acalmar? Se minha filha entra naquelas crises que só o peito resolvia, como a gente vai fazer?
que a gente está fazendo, tá tudo certo. Exato. E aí eu acho que a gente confiar não só na nossa capacidade de que a gente consegue passar por isso, mas na capacidade deles. Porque eu acho que se a gente também entende que quando a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente não acredita que eles são capazes de viver ou passar por determinada coisa, eu acho que muda também. Porque para o meu filho acreditar que ele é capaz, ele precisa enxergar nos meus olhos que ele é visto como alguém capaz. Com certeza. Sabe? Então, assim, o olhar dos pais para o filho é muito importante para a constituição deles. Então, a gente poder olhar para eles entendendo assim, você é capaz. Eu verdadeiramente acredito que você é capaz, sabe? Então, vamos junto. A gente está junto nessa, tá? Mas você é capaz. E assim, é claro que a gente não vai submeter eles a situações extremas para eles verem que eles são capazes, não é isso. Mas é sobre a vida acontecendo e a vida passando. Né? Então, o meu filho, quando eu decidi que eu também ia desmamar e tudo mais, que eu decidi também, falei, cara, dessas 3 eu vou zerar porque você me deu muita força. E eu falei assim, cara, é isso, tá tudo bem, sabe? Eu lembro que você falou assim pra mim, assim, quase você gritando do outro lado da ponte, amiga, cheguei aqui do outro lado da ponte. Eu tô falando do futuro, vem! Tá tudo bem, assim, tá tudo bem. Eu, tá mesmo? Posso então atravessar? Vem que tá tudo bem, tá seguro. Eu fiz da minha forma, né, assim, também foi um dia que eu acordei, foi uma noite muito difícil, que a gente não tinha há muito tempo, e aí quando eu acordei, eu falei, eu não quero mais dar mamar pra ele hoje, acabou o mamar, assim, a gente vai ter mais um, e acabou, e eu não quero que seja o da noite, então a gente se despediu do peito no mamar da tarde, que era o mamar antes do soninho, e eu fui falar com ele, aí eu falei, filho, eu fui me tremendo inteira, assim, ó, meu Deus do céu, não sei como ele vai reagir, mas depois que eu falar, a gente vai ter que seguir, então, eu falei, filho, olha, você já tá um menino grande, só que eu não queria que ele associasse crescer somente a perdas. Então, eu quis incluir alguma coisa nova na vida dele, né? Eu quis que ele tivesse, assim, já uma percepção de que a vida é isso. A gente vai ter perdas e a gente vai ter ganhos. Então, vamos caminhar com essas 2 possibilidades, não que uma anule a outra, a gente vai com as 2. Aí eu falei, olha, quando a criança fica grande, ela não tem mais mamar, o peitinho acaba, até porque o leitinho já tá acabando, né, filho? Isso eu fazia muito com ele ao longo do desmame. Eu também. De eu perguntar, filho, ainda tem muito leite aí? Ele falava, não, tem pouco. Ele mamando, ele olhava assim, tem pouco, mamãe. Eu falei, né, o leitinho tá acabando. Então isso eu já vinha construindo com ele. A ideia de que o leitinho estava acabando. Eu já vinha ao longo do dia fortalecendo ele com as coisas do menino grande que ele já podia fazer. Então, coisas que ele gostava, eu falava, viu, o menino grande, você faz isso porque você é menino grande e tudo mais. Então, para ele ir se orgulhando desse lugar de crescer. E aí eu falei, bom, menino grande, filho, já não tem mais peitinho. Então, assim, e o leitinho tá acabando. Então, assim, vamos fazer o seguinte, você vai mamar o quanto você quiser agora, mas depois desse mamar, a gente vai se despedir do peito porque o leitinho vai acabar. Aí ele deu uma choradinha, ele fez assim, um biquinho, chorou. E aí aquilo assim, meu por dentro despedaçada. Eu falei, mas filho... Aí eu quis incluir uma coisa nova pra ele, né? Eu falei, mas filho, olha, o leitinho vai acabar, mas menino grande toma sorvete. Muito bom, eu adorei isso, deixa eu falar. Porque ele sempre me pedia sorvete, ele nunca tinha tomado sorvete na vida, né? Só sorvete que eu fazia em casa, né? De banana, com iogurte. Eu falei, aí ele, é sério, mamãe? Eu falei, filho. Eu falei, menino grande não tem mais leitinho, mas o marco do menino grande é ele poder tomar sorvete. Você vai poder tomar sorvete de vez em quando. E você pode escolher o sorvete que você vai tomar. É sério, mamãe? Eu falei, E você vai poder ir numa loja escolher a sua garrafinha que vai ser sua parceira de leitinho. O peito da mamãe não vai ter mais leite, mas essa garrafinha vai estar sempre disponível para você. E aí uma coisa que você falou para ele, que eu acho máximo trazer aqui, que é essa ressignificação da relação. O peitinho deixa de ser alimento e vira um travesseiro. Exatamente. Aí eu falei, porque o peitinho vai acabar o leite e ele vai se tornar um travesseiro. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, e esse travesseiro vai ser o seu travesseiro para sempre. Esse travesseiro nunca vai deixar de ser um travesseiro. Então, sempre que você quiser deitar nesse travesseiro, você vai poder deitar no travesseiro, mas ele não vai mais ter leite. Aí ele falou, tá bom, mamãe. Aí ele mamou. Aí depois eu falei, então vamos se despedir do peitinho? Aí ele falou, tchau, peitinho. Aí ele deu um beijo, assim, aí eu dei um beijo também. Aí eu falei, obrigada por tudo, porque era a minha despedida também. Claro. Então, assim, eu fiz daquele momento um momento onde eu falei, obrigada por tudo, verdadeiramente, assim, do fundo do meu coração.
Porque eu também não achei que eu ia conseguir amamentar até 2 anos, assim. Então eu chegava e falava assim, nossa, até 6 meses, tipo, é o que eles indicam de que tenha mesmo de amamentação. E eu falava, Da exclusiva, né? da exclusiva. Aí eu ficava torcendo os dedos, tomara que eu consiga chegar em 6 meses. Cheguei em 6 meses. Eu falei, vamos até 1 ano. E aí, quando a gente chegou a 1 ano, eu falei, agora eu tô livre, assim, sabe? Assim, de 1 ano a 2 anos foi exatamente isso que você pensou, é lucro. Então, cara, quando eu cheguei em 2 anos e 3 meses, e eu falei, cara, tá tudo bem, a gente tá se despedindo agora. Eu falei, nossa, missão cumprida, assim, de um jeito tão gostoso. E a gente teve o desfecho que eu queria, sabe? Dele poder olhar pro peitinho, dele poder entender. E ele entendeu. Ele entendeu. Porque assim, quando ele fala, mamãe, eu quero mamar. Eu falei, mas filho, o peitinho virou um travesseiro. E às vezes ele pede pra visitar o peitinho. Né? Teve um dia que ele falou, mamãe, eu posso ver o peitinho? Eu falei, pode, filha. Aí eu botei um peitinho pra fora. Eu lembro que ele pegou, olhou e botou a cabecinha assim no peito, né? Aí ele falou, ele é muito fofinho. Aí ele botava a cabeça assim, aí ele dava um beijo. Aí ele guardou e falou, o outro. Aí eu botei o outro, igual ele fazia quando ele ia mamar, sabe? E o que é mais curioso é que assim, eu perdi, a gente perde aquele momento do olhar e do leitinho escorrendo na boca, mas eu ganhei um momento tão gostoso com ele, que é o momento onde ele me abraça com a cabecinha aqui, sabe? Isso era inimaginável antes. Então, assim, ele fica abraçado, deitado, e ele continua fazendo carinho na minha cara, ele continua mexendo na minha orelha, ele continua fazendo um monte de coisa. Às vezes ele olha pro peitinho, ele deita no peitinho, ele se aconchega no peitinho. Então ele tá criando uma relação diferente com esse peito, assim como eu também, né? E como é gostoso sentir essa mesma gratidão que a gente sente vindo deles. Eles também são gratos ao peito, a gente, né? Mas assim, a relação com o peito, que a Clara também faz isso. Ela fala, às vezes ela me vê, ela fala, ó, o peitinho, mamãe. Aí, uma coisa que eu escolhi fazer, que às vezes, em seguida do desmame, às vezes a gente tava falando sobre isso, alguém falava assim, eu falava, não, eu tô falando alto pra tela, ela sabe. E eu falo do mamar, quando eu sinto ela olhando pro meu peito, eu falo pra ela, você tá com saudade do peitinho? Não vira um tabu. Não é um tabu. Não virou um tabu. Exatamente. Eu falo pra ela, você tá com saudade do peitinho? Você quer encostar? Você quer vir aqui perto? E ela vem, outro dia ela deu um beijinho e falou, eu adoro o seu peitinho, mamãe. Exatamente. E isso é muito bonito, porque é o entendimento dessa mudança de relação. Exatamente. Então, assim, quando se contassem isso pra gente há um tempo atrás, e não muito tempo, a gente ia acreditar nisso, que minha filha e seu filho iam beijar o peitinho e falar, obrigada, peitinho. E tchau, é impossível. Não é, como a gente falou assim, tá, tem momentos difíceis. Ontem mesmo, essa noite de ontem, ela tava num momento que ela tava chateadinha e tal, e aí ela olhou pra mim e falou, mamá, isso é raro hoje, mas ela ainda fala de vez em quando, eu falo, filha, lembra, a gente não tem mais o mamá, mas tá tudo bem, eu tô aqui. Mas tem uma coisa que vale, antes da gente partir para as perguntas, acho que vale muito eu contar que a Clara, ela usa a música Mamãe, eu quero. Mamãe, e ela começa a rir, quando ela tá com vontade de mamar, ela canta Mamãe, eu quero mamar. E aí a gente fica olhando pra ela dá de rir. Ela fala, quem quer tá com saudade dela, tô. E aí ela sai, foi a forma dela que ela encontrou de falar que tá com vontade, de uma maneira... Sim, e é muito legal a gente ver eles superando as dificuldades, porque é isso mesmo, sabe? E é muito legal ver a gente superando. Com certeza, E juntas. Olhar e falar assim, vamos, sabe? Assim, vamos descobrir juntos como é que é. Não vai ser fácil, não foi fácil pra mim. Eu passei um dia em luto, literalmente. Eu fui tomar sorvete com meu filho no shopping quando ele acordou. Ele felizão, a gente sentou, a gente teve um momento. Eu lembro de eu falar pro meu marido assim, eu quero ter um momento só com meu filho, assim, que eu tava arrasada, assim, eu tava arrasada. A gente foi pro shopping e eu assim no humor, assim, muito deprimida. Assim, eu lembro de você me mandar foto dele comendo sorvete, você do lado com a carinha inchada. Você tava com a carinha inchada. Eu tava, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu falava, meu Deus do céu, assim, que é isso? E aí eu lembro e aí é isso, assim, a gente sentou, a gente tomou nosso sorvete, a gente teve um momento super legal. E hoje, assim, tá muito tranquilo, sabe? Assim, tá muito leve. Sim. E é muito legal ver que eles conseguem ressignificar relações. Porque, assim, a gente pensa muito sobre, né, a vida já acontecida, né? Que a gente quer muito que os nossos filhos consigam se relacionar bem com o mundo, com as pessoas e tudo mais. Mas, assim, isso começa das mínimas coisas, né? Então, o peito é uma desses exemplos, assim. Como que, assim, é uma relação muito genuína, muito forte, é uma ligação muito importante para eles, e ver que eles conseguiram transformar essa relação, sabe? Isso é o que tem de mais potente nas relações humanas, assim, a gente poder ressignificar relações, que a gente precisa fazer isso o tempo inteiro. Então, ver os nossos filhos estão
com saúde, né? Exatamente. Saúde além físico, saúde emocional, saúde... Exatamente. Ver que eles conseguem olhar e falar, tenho saudade, mas entendi. E tudo bem, então agora eu quero abraçar. E isso tá bastando. Né? Então, E acho falando que em saúde, a saúde pra gente, né? muita. E aí eu acho importante a gente retomar. Porque é isso, assim, da gente voltar pra mim. Assim, amamentar me salvou muitas vezes. Mas parar de amamentar me salvou também. Porque nem eu tinha me dado conta do quanto eu estava precisando voltar para mim. E é nas mínimas coisas, assim, eu não me sentia assim, acho que eu tentei me reencontrar comigo diversas vezes, de diversas formas. E eu acho que eu nunca me senti tão assim, sabe, tão voltando para mim como eu tô me sentindo agora. Então, assim, eu acho que tem uma relação hormonal também, que eu acho que esse reequilíbrio hormonal Sim. é importante de considerar, mas é a própria experiência corporal, assim, de eu falar, cara, é isso, eu posso tomar o quanto eu quiser de café, o meu peito voltou a ser meu, sabe? Eu tô voltando a entender que peito é esse, que passou por uma transformação. Você voltou a ser sua. Exatamente, A gente exatamente. ainda tem tanta coisa pra viver nesse lugar de muita demanda deles, eles são muito pequenininhos, mas é isso. Você falou muito bem no início do episódio, assim, desde a gravidez, desde o positivo, o nosso corpo não era nosso. Exatamente. E agora é de volta. Né? E as nossas escolhas também. A gente começou a entender que a gente pode voltar a fazer escolhas pela gente e só pela gente. Assim, tá tudo bem. Exatamente. E bancar, e porque isso tá trazendo uma qualidade de vida muito importante, né? Com certeza. Vamos para as perguntas? Vamos ver. Ao invés de a gente fazer o bate-bola, gente, a gente vai hoje trocar o momento do bate-bola pelas perguntas que vocês mandaram pra gente. Então, vamos ver, a gente acho que já respondeu. Sim. No a gente nosso vai papo, ter isso aqui porque, algumas, e vamos ver se ficou faltando alguma coisa. Isso. Olha, acho que assim, pulei algumas porque a gente já respondeu bastante coisa aqui, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, assim, o que você faria diferente se você fosse desmamar outro bebê? Eu acho que eu não faria nada diferente. Não faria mesmo. Foi o que você falou muito bem, né? Foi o que foi possível, foi o melhor que a gente pôde dar. Exatamente. Também não faria. Vou ficar com essa resposta também. Também não eu faria. acho que olhando nada pra diferente. trás eu tô satisfeita com o processo. Sim, então, claro muito. que se, né, um outro bebê seriam outras demandas, mas... É outra história, né? É um outro Exatamente. momento. Que conselho você daria para mães que estão começando esse processo? Eu acho que tem um ponto que a gente já falou, mas eu vou destacar de novo, que tem essa questão da cobrança, que pode levar essa culpa. Vá no teu tempo, na sua forma. Sim. Né? Sem entender o que é. Eu acho que tem um outro ponto também. Eu fui olhando muito assim, por onde eu começo, né? E tem cursos que são, inclusive, muito interessantes sobre isso. Tem muita informação interessante sobre o desmame, como várias coisas da maternidade. Mas assim, nunca deixe de entender aquilo, não como uma verdade absoluta, mas como uma orientação para você entender. Tipo, eu começo pela noite ou pelo dia? O que vai funcionar melhor para você? Sim. Né? Sem essa pressão, esse lugar do que eu tenho que fazer. Exatamente. Eu acho que o meu conselho seria se aproprie das razões pelas quais você está fazendo isso. Você precisa se apropriar disso verdadeiramente. Porque eu acho que depois que a gente se apropria do motivo, do que está motivando esse nosso movimento, eu acho que a gente lida melhor até com a pressão, com a culpa se vier. Eu acho que a gente precisa se apropriar mesmo dos nossos motivos, né? Seja ele qual for, para tomar essa decisão. Que eu acho que foi o que aconteceu com a gente. Eu senti isso. Quando eu me apropriei, não tinha nada na minha frente, mas eu fui. Exatamente. Eu fui com força, sabe? Então, é isso. Exatamente. Essa é muito legal. Como o desmame mudou a sua perspectiva sobre a maternidade? Difícil, né? É difícil, mas tá dentro do que a gente estava falando agora, desse lugar de quem a gente é hoje, né? Que mãe eu sou pro meu filho sem o peito? Sim. É curioso porque, pra mim, eu me sinto uma mãe muito mais forte. Muito louco isso. Porque, ao mesmo tempo que o peito traz essa potência, né? De ser casa, de ser alimento e tudo mais, mas eu acho que eu ter conseguido bancar a minha decisão, de eu ter conseguido passar junto com ele, sabe? Pelos desafios dele, pelo sofrimento dele, pelo meu sofrimento, eu me sinto uma mãe muito mais forte agora. Eu tava falando essa coisa de que era um monstro muito grande pra mim.
assim como a adaptação escolar eu também via dessa forma, quando hoje a gente olha para trás e a gente fala, nossa, Sim, vencemos. vencemos. Isso faz todo sentido o que você falou, porque vai só fortalecendo o vínculo, entendendo que assim, a gente venceu juntos. Não é um vínculo que fica mais frágil, Não, pelo não é. Pelo contrário. contrário. É um vínculo que vai ficando cada vez mais. Você perde aquele momento por um lado, mas Você ganha outro. ganha imensamente de vários outros. Exatamente. Bom, será que eu tô sendo egoísta por querer desmamar agora? Eu acho que foi uma coisa que a gente já passou, mas eu acho importante falar porque isso é uma coisa que passa realmente para muitas mães, né? Como é que eu vou consolar ele se ele estiver chorando e não tiver mais o peito? Eu acho que a gente também passou por isso. A resposta não existe. A resposta é descubra. Descubram juntos. Você descobriu que o peito acalmava ele em algum momento. Então, assim, você vai precisar tirar o peito para descobrir como é que você vai fazer sem o peito, né? Eu acho que é um pouco isso. Se reinventar no aqui e agora. Acho que não tem muito como antecipar, assim. E a importância de acreditar no potencial deles, de se organizar. Sim. De aprender a se acalmar. Eles ainda precisam se autorregular muito com a gente, mas Sim. eles surpreendem a gente, sem dúvida. E aí teve uma pessoa que mandou assim, se ele me rejeitar depois do desmame, como que a gente às vezes atribui aos nossos filhos, né, uma responsabilidade de dores que são nossas? Porque na verdade isso aqui a gente está falando sobre uma questão muito pessoal nossa, né, de um medo da rejeição, né, de um lugar de querer se sentir importante para o outro, então quem dirá para o nosso filho. E aí olha como a gente às vezes acaba carregando na escolha de amamentar uma questão que é nossa e que a gente vai precisar se haver com ela. Sim. Porque assim, eles estão lidando com as questões deles, assim, a gente está ajudando. Mas assim, esse medo da rejeição, na verdade, é uma questão que a gente vai precisar ver com a gente. Né? Mas que é isso, tem a ver com esse lugar de será que eu sou só um peito? Exatamente. E quando esse peito sai, o que que fica? E fica muita coisa. Muita coisa. Mas E antes da relação isso. com eles, é assim, pra mim, né? O que eu entendo sobre mim, assim. Sim, exatamente. E eu sou realmente muito mais do que um peito, né? Ai, muito bom essa. Será que eu vou ser uma mãe ruim porque eu vou querer meu corpo de volta? Então, só pra gente grifar, assim, como que isso pega pras mulheres, então... E que quanto mais inteira você estiver, melhor mãe você vai ser, né? Exatamente. E a última é, e se eu me arrepender depois? Estando motivada pelos motivos certos. Exato, se apropriando, né? Mas pode ser que a gente se arrependa mesmo apropriada, mas aí pelo menos a gente consegue também lidar com esse arrependimento de outro lugar, né? E eu acho que o arrependimento ele fica muito mais cruel quando a gente esquece o que motivou a gente a tomar a decisão naquele momento. Exatamente. Que você, mesmo se arrependendo, possa lembrar o que fez naquele momento isso fazer sentido. Exatamente. E a gente só vai saber tentando, né? Exatamente. Eu te amo, viu? Eu te amo muito! E eu adorei estar aqui com você. Eu amei também. E que a gente tenha uma vida pela frente de coisas que a gente possa passar juntas. Exatamente. Que nossos filhos continuem nessa relação tão linda que eles estão construindo, como é a nossa. Exatamente. E que a gente tenha uma terceira temporada ainda melhor do que a gente teve agora. Será? E muitas outras, né? E muitas outras. Eu falei isso pra minha irmã, falei isso pra outras amigas minhas, que eu acho que esse episódio, pra cada convidada que passa aqui, é um presente, assim, que a gente dá também, que é uma oportunidade deles olharem a própria história de fora. Então, que esse seja também um presente para nós duas, para que a gente consiga olhar de hora fora de assistir. esse momento especial. Obrigada por tudo, te amo. Obrigada, amiga, te amo. Beijo.